Pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal, sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje e a sua marcação do tempo. Caso ache que está muito devagar a fala, experimente aumentar a velocidade do vídeo para 2. E vamos à explicação de equações biquadradas e equações racionais. Caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no nosso canal. Equações biquadradas. Equações biquadradas em R no conjunto dos números reais na incógnita x é toda igualdade do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais e a é não nulo. Para a resolução das equações biquadradas, usamos de um artifício que as transformam em equações de segundo grau. Veja como é simples. Fazemos a substituição, onde colocamos x ao quadrado igual a t, e x à quarta igual a x, que é igual a x ao quadrado elevado ao quadrado, fica sendo t ao quadrado. Pois se x ao quadrado é igual a t, então nós podemos substituir aqui esse x ao quadrado dentro do parênteses por t, e ele vai ficar então t ao quadrado, que é o que está aqui. A equação a vezes x à quarta mais b vezes x ao quadrado mais c igual a zero transforma-se em a vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c igual a zero, que já sabemos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Exercícios. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício e assim que você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 1. Resolver a equação x elevado a 4 menos 13 vezes x elevado ao quadrado mais 36 igual a zero. Então nós fazemos x ao quadrado vai ser igual a t, x à quarta igual a t ao quadrado, e obtemos a equação t ao quadrado menos 13t mais 36 igual a zero, e para esta última nós sabemos resolver utilizando a fórmula de Bhaskara. Aqui só para a gente facilitar a compreensão, aqui onde era x à quarta, nós substituímos por t ao quadrado, então ficou t ao quadrado. Aí aqui onde era menos 13 vezes x ao quadrado, aqui nos diz que x ao quadrado é igual a t, então ficou menos 13 vezes o t. Mais 36, como ele não tem nenhuma incógnita que tenha sido substituída, ele desce com mais 36 mesmo, e aqui fica igual a zero. E aí se transformou uma equação que era biquadrada numa equação de segundo grau, que a gente resolve utilizando a fórmula de Bhaskara. Se você não sabe resolver uma equação de segundo grau, assista o nosso vídeo 12, que ali nós ensinamos sobre como resolver a equação de segundo grau. Então, delta vai ser igual a menos 13 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 36. Delta vai ser igual a 169 menos 144, delta vai ser igual a 25. Com isso, nós vamos tirar as raízes da equação de segundo grau. A primeira raiz nós vamos chamar de T1, que vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então vai ficar menos o 13, menos raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes o 1. Então aqui onde é menos 13 vai se tornar mais 13, pois menos com menos vai virar positivo. Então ficou mais 13 menos 5 sobre 2. T1 vai ser igual a 8 dividido por 2, que vai ser igual a 4. Então a primeira raiz vai ter o valor 4. T2. T2 vai ser menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. T2 vai ser igual a menos 13 mais raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. T2 vai ser igual a 13 mais 5 sobre 2, que vai ser igual a 18 dividido por 2. T2 vai ser igual a 9. Então a segunda raiz nos vai trazer o valor 9. Com isso, nós agora vamos fazer o quê? Fazer a substituição, pois nós temos aqui que x ao quadrado é igual a t. Então nós vamos colocar x ao quadrado igual à primeira raiz, que é 4, e depois x ao quadrado igual à segunda raiz, que é 9. Então agora achamos a incógnita x, lembrando que x ao quadrado é igual a t, temos x ao quadrado igual a 4, que é a primeira raiz, t1, x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, x igual a mais ou menos 2. Aqui, explicando de uma forma mais informal, nós colocamos aqui mais ou menos antes da raiz, porque aqui era x ao quadrado. Então, quando ele vir aqui a raiz do valor 4, ele vai ficar com mais ou menos raiz quadrada de 4, porque a raiz quadrada de um número é sempre positivo.
Então, raiz quadrada de 4 vai ser 2. Raiz quadrada de 4 não vai ser menos 2, vai ser 2. Porém, o mais ou menos, ele vai estar aqui antes do sinal do radical, né, da raiz, e aí ele vai influenciar o resultado da raiz quadrada de 4, que é 2. Então, pode ser mais 2 e menos 2. Por quê? Porque o menos 2 ao quadrado, ele nos dá o valor 4. Mais 2 ao quadrado também nos dá o valor 4. Então, de uma forma mais informal, né, explicando aqui, seria mais ou menos isso. Aqui, se nós temos x ao quadrado, quando nós tiramos a raiz de um número, nós colocamos o mais ou menos antes do sinal de raiz. Mas o radical aqui, o valor, o radicando 4, né, que é o valor que está sendo tirado do radical, a raiz, vai ser sempre positivo. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Mas o mais ou menos é devido a este valor que está aqui antes do radical. É bem importante frisar isso, porque vai ser muito importante você saber disso no exercício mais à frente. Então, raiz quadrada de um número é sempre positivo. Aqui, como nós estamos tirando a raiz quadrada porque era x ao quadrado, aí ele ficou com mais ou menos antes do sinal de radical, e aí vai alterar o sinal aqui das duas possibilidades da raiz quadrada de 4, que é 2. Então, pode ser mais 2 ou menos 2, porque ambos elevado ao quadrado vai ser igual ao valor 4 que está aqui. Agora, para a segunda raiz, nós temos que x ao quadrado é igual a 9. Então, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 9, x igual a mais 3 ou menos 3. Com isso, nós temos que o conjunto de solução da equação proposta é s igual a menos 3, menos 2, 2 e 3. Exercício 2. Então, a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 2, e após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 2. Resolver em R, no conjunto dos números reais, a equação x à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, fazendo a substituição convencional, nós temos que x ao quadrado é igual a t e x à quarta é igual a t ao quadrado. E aí nós vamos ter a seguinte equação de segundo grau. T ao quadrado menos 3t menos 4 igual a 0. Lembrando que o t ao quadrado substituiu o x à quarta. O 3 vezes o t é substituindo aqui o x ao quadrado, que está sendo multiplicado pelo menos 3. Então vai ficar menos 3 vezes t, onde era menos 3 vezes x ao quadrado. O menos 4 continua, permanece, e isso tudo igual a 0, transformando então a equação que era biquadrada numa equação de segundo grau. Nós temos aqui, através da fórmula de Bhaskara, nós vamos achar aqui o delta, que é menos b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, que vai ser delta igual a 9 mais 16, delta igual a 25. Então aqui nós temos o quê? Menos 4 vezes o 1 ficou menos 4, vezes o menos 4, mais 16. Então por isso aqui permaneceu mais 16. Então, delta igual a 25, dando continuidade à fórmula de Bhaskara, aqui nós temos que a raiz 1, a t1, é menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. T1 vai ser igual a menos 3 menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Menos 3 vai se tornar mais 3, então vai ficar mais 3 menos 5 sobre 2. T1 vai ser igual a menos 2 dividido por 2, T1 igual a menos 1. T2 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. T2 vai ser igual a menos 3 mais raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. T2 vai ser igual a 3 mais 5 sobre 2. T2 vai ser igual a 8 dividido por 2, que vai ser igual a 4. Então nós temos a primeira raiz menos 1, a segunda raiz igual a 4. Então agora nós temos o seguinte, nós vamos começar pela segunda raiz, que é 4. X ao quadrado igual a t, x ao quadrado igual a 4, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, x igual a mais 2 ou menos 2. Agora na segunda raiz, que na verdade assim, agora ao fazermos a primeira raiz, né, aqui no x ao quadrado igual a t, nós vamos pegar agora a primeira raiz que é negativo, que é menos 1, nós vamos ter uma situação, x ao quadrado igual a menos 1. E nós não temos como, no conjunto dos números reais, fazer uma raiz quadrada de um número negativo, pois não tem um número que elevado ao quadrado vai dar um resultado negativo. Então nós podemos afirmar que x ele não pertence ao conjunto dos números reais referente à raiz t1, que é igual a menos 1. Com isso, o conjunto de solução vai ser menos 2 e 2.
Exercício 3. Então, a gente normalmente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3, e na sequência, após terminar de resolver, que você possa dar o play no vídeo e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 3. Resolver em R, no conjunto dos números reais, a equação x² mais 1 sobre x² igual a 2. Então, aqui nós temos que primeiro igualar os denominadores, pegar a chave do denominador comum, que nesse caso aqui vai ser x², e nós vamos igualar os denominadores dos outros termos da equação, e após nós igualarmos os denominadores, nós podemos eliminá-lo. Então aqui vai ficar como? Então vai ficar aqui x², que equivale como se fosse x² sobre 1, nós vamos multiplicar o denominador e o numerador por x², pois aqui é o denominador comum, é x². Então nós temos que multiplicar 1 por x², e como nós multiplicamos o denominador, nós também temos que multiplicar o numerador para que não se perca a propriedade de igualdade da fração, para que ela permaneça na mesma proporção de resultado. Aqui, onde era 1 sobre x², como ele é o denominador comum, nós vamos multiplicar por 1. E no segundo membro aqui da equação, que está ao lado direito da igualdade, nós temos o 2, que equivaleria a 2 sobre 1, e vamos multiplicar por x² no denominador e por x² no numerador, para que se mantenha a propriedade de igualdade da fração. Com isso, nós podemos eliminar o denominador comum, pois todos ficaram x² no denominador. E aí nós vamos ter o quê? X elevado a 4 mais 1 igual a 2 vezes x². Dando continuidade aqui ao que estava sendo multiplicado no numerador, x² mais 1 igual a 2x², que vai ser igual a x² menos 2x² mais 1 igual a 0. Aí nós podemos fazer aquela mudança onde x² é igual a t e x² é igual a t ao quadrado, transformando então a equação biquadrada numa equação de segundo grau, que ficará t ao quadrado menos 2t mais 1 igual a 0. Com isso, nós vamos achar ali o delta e aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Delta vai ser igual a menos 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1. Delta igual a 0. Vocês reparem que a gente sempre busca colocar aqui a fórmula, porque é um jeito de você assimilar e absorver esse conhecimento e guardar, né, na sua memória. Então, sempre quando você fizer um exercício, escreva a fórmula, pois quando você está escrevendo a fórmula, você está exercitando, praticando e também decorando essa fórmula, guardando esse conhecimento na sua memória, na sua mente. Então, busca sempre escrever as fórmulas e não já aplicar diretamente, né, pois assim facilita para você estar sempre decorando e, como dizer assim, fixando ainda mais na sua memória a fórmula para a resolução dos exercícios. Então aqui nós temos então menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1, delta vai ser igual a 0, pois aqui vai dar 4 menos 4, delta igual a 0. Quando o delta ele é 0, as duas raízes serão iguais, pois aqui nós vamos, na fórmula de Bhaskara, somar ou diminuir a raiz quadrada de delta, então raiz quadrada de 0 é 0, somando ou subtraindo não vai ter alteração nos valores. Então nós temos aqui que a raiz vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. T igual a menos 2 mais ou menos raiz quadrada de 0 sobre 2 vezes o 1. Então nós vamos ter 2 dividido por 2, a raiz vai ser igual a 1. Com isso nós temos que x² igual a t, x² vai ser igual a 1, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 1, x igual a mais ou menos 1. Então, um conjunto de solução da equação inicial, da equação biquadrada, aliás, não da equação biquadrada, da equação inicial, que é x² mais 1 sobre x² igual a 2, vai ser menos 1 e 1. Então, aqui, se você quiser só para tirar a prova, ó, menos 1 ao quadrado vai dar 1. 1 sobre menos 1 ao quadrado, então vai ficar 1 dividido por 1, vai dar 1 também. 1 mais 1 igual a 2. 1 ao quadrado vai dar 1, mais 1 dividido por 1, aqui vai dar 1 também, 1 mais 1, 2. Exercício 4. Então a gente pede que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4. Após você terminar de resolver o exercício 4, que você possa dar o play e acompanhar a correção do mesmo, a solução do exercício 4. Exercício solução 4. Resolver a equação x² menos 4x² igual a 0. Quando a equação biquadrada está incompleta, como essa aqui, a resolução é bem mais fácil.
a gente realiza a fatoração. Se você não sabe fazer fatoração de expressões algébricas, assista os vídeos 8 e 9, que lá você irá aprender a realizar a fatoração das expressões. Então aqui nós temos x ao quadrado vezes x ao quadrado menos 4, a diferença x ao quadrado vezes a diferença x ao quadrado menos 4 igual a zero. Quando nós temos o produto de dois números, esse produto ele só vai ser zero quando pelo menos um dos números seja zero. Então aqui, para que esse produto aqui seja zero, ou x ao quadrado aqui vai ter que ser zero, ou x ao quadrado menos 4 vai ter que ser zero. Então com isso nós concluímos que x ao quadrado vai ser igual a zero, e x ao quadrado menos 4 vai ser igual a zero. Tem que ser igual a zero, vai ser um ou outro, né, para que haja zero, ou os dois sendo zero também. 0 vezes 0 vai dar zero. Então, com isso, concluímos que x ao quadrado é igual a 4, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 4, x igual a mais ou menos 2. Então, o conjunto de solução vai ser menos 2, 0 e 2. Equações irracionais. Uma equação é irracional se sua incógnita aparecer sob o sinal de radical, ou elevada a expoente fracionário. Exemplos. 1. Raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 1 igual a x. Exemplo 2. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais 5 igual a 5. Exemplo 3. Raiz cúbica de 3x menos 2 igual a 1. Exemplo 4. X elevado a 1 sobre 2 menos 7 igual a x mais 1 elevado a 1 sobre 2. Então aqui, ó, porque ele fala do expoente fracionário, né? Porque o denominador do expoente, ele significa a raiz, né? O índice da raiz. Então, x mais 1 elevado a 1 sobre 2 é como se fosse x mais 1 elevado a 1, tendo a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de x mais 1 elevado a 1, ou x mais 1. X elevado a 1 sobre 2 é o quê? Raiz quadrada de x. Então aqui, por exemplo, se nós fôssemos transformar esse 3x menos 2 num expoente fracionário, nós faríamos aqui o quê? 3x menos 2, entre parênteses, elevado a 1 dividido por 3, que seria o índice da raiz aqui, que é 3, é a raiz cúbica, então ele viria como denominador 3. Então aqui, para você resolver, por exemplo, o exemplo 1, nós colocaríamos os dois membros da equação ao quadrado. Então ficaria aqui a raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado, que é o índice da raiz aqui, igual a x elevado ao quadrado. No exemplo 2, já seria melhor deixar um radical de cada lado do sinal de igualdade. Então nós passaríamos aqui o raiz quadrada de x para o segundo membro, para o lado direito do sinal de igualdade, onde ele ficaria de mais raiz quadrada de x, ele passaria a ser menos raiz quadrada de x. Então ficaria aqui raiz quadrada de x mais 5 igual a 5 menos a raiz quadrada de x, e aí também elevaríamos os dois membros da equação ao quadrado. Exercício, nós pedimos que você pause o vídeo, tente resolver esse exercício 1, e após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play no vídeo e acompanhar a solução do mesmo. Exercício, solução 1. Resolver a equação raiz quadrada de x mais 2 igual a 4 em R, né, no conjunto dos números reais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que elevar os dois membros da igualdade ao quadrado. O primeiro membro, que é o que está aqui à esquerda do sinal de igualdade, e o segundo membro, que é o que está à direita do sinal de igualdade. Então, vamos elevar os dois ao quadrado, pois o 2, né, ao quadrado, porque o índice da raiz é 2. É uma raiz quadrada. Então, nós colocamos lá raiz quadrada de x mais 2 elevado ao quadrado igual a 4 elevado ao quadrado. Então nós temos que x mais 2 igual a 16, x igual a 14. Agora vamos verificar se esse resultado realmente serve na equação inicial. Então x igual a 14, que é o valor de x ali, né? Nós vamos substituir dentro do radical. Então vai ficar aqui x, aqui vai ficar 14, então vai ficar 14 mais 2, como está aqui. Então vai ficar raiz quadrada de 16, e raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então nós podemos ver que bateu com o que está aqui no anunciado aqui. Raiz quadrada de x mais 2 tem que ser igual a 4. Ou seja, raiz quadrada de 14 mais 2 vai ser 16, é igual a 4.
Sempre lembrando que raiz quadrada de um número sempre é positivo. Então, portanto, x igual a 14 é realmente a solução da equação. Logo, o conjunto de solução é S igual a 14. Quando nós tivermos raízes com índice ímpar, nós não precisamos fazer essa verificação. Mas quando o índice é par, nós temos que verificar se realmente ele condiz com o resultado. Pois, por exemplo, ele pode nos dar o quê? Raiz quadrada de um número negativo, né? E não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz cúbica de número negativo existe. Por exemplo, raiz cúbica de menos 1 vai ser o quê? Menos 1. Pois menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Vezes o menos 1 novamente. Agora, a raiz quadrada de menos 1 não existe no conjunto dos números reais. Exercício 2. Então pedimos que você pause o vídeo e tente resolver o exercício 2. Após você terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 2. Resolver em R, no conjunto dos números reais, a equação raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais 5 igual a 5. Então, em casos como este, é melhor deixar um radical em cada lado do sinal de igualdade e, na sequência, elevar ao quadrado ambos os membros da equação. Então, nós vamos pegar ali o raiz quadrada de x e vamos passar ele para o segundo membro, para o lado direito do sinal de igualdade. Ele vai passar como menos raiz quadrada de x. Então, ficou lá, raiz quadrada de x mais 5 igual a 5 menos raiz quadrada de x. Elevando ambos os membros da equação ao quadrado, nós vamos ter raiz quadrada de x mais 5 elevado ao quadrado igual a diferença 5 menos raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Se você não souber fazer a diferença de 5 menos raiz quadrada de x ao quadrado, sem precisar aplicar a propriedade distributiva, né, colocando um vezes o outro, fazendo a propriedade distributiva, multiplicando 5 vezes o 5, depois 5 vezes o menos raiz quadrada de x, você assista o nosso vídeo 07 Produtos Notáveis, que lá você vai aprender a resolver isso aqui de uma forma mais prática. Então, x mais 5 vai ser igual a 25 menos 10 vezes a raiz quadrada de x mais x. Então, aqui nós podemos passar ali aquilo que tem incógnita x para o lado como para o primeiro membro, lá do lado esquerdo da igualdade, e os números para o lado direito da igualdade. Então, aqui, onde nós tínhamos o 25 menos 10 vezes raiz quadrada de x mais x, nós vamos pegar aqui o menos 10 vezes raiz quadrada de x e o mais x vão passar para o lado esquerdo, para o primeiro membro. Menos 10 raiz quadrada de x vai ficar mais 10 raiz quadrada de x, e o mais x vai ficar menos x. E o 5 que está aqui no primeiro membro, o lado esquerdo da igualdade, ele vai passar para o segundo membro, que é o lado direito do sinal da igualdade, como menos 5. Então ficou x menos x, que é esse x aqui, passou para o outro lado, ficou negativo, e o mais 10 raiz quadrada de x, que era negativo e passou para o outro lado, ficando positivo, igual a 25 menos 5, ou seja, esse 5 que estava aqui passou para o outro lado como negativo. Com isso, nós podemos eliminar aqui o x menos x vai dar zero, vai ficar o quê? 10 raiz quadrada de x igual a 20. Então, nós podemos pegar aqui e colocar a raiz quadrada de x vai ser igual a 10 a 20 dividido por 10, então raiz quadrada de x vai ser igual a 2. Nós ainda permanecemos com uma equação irracional. Então, nós vamos novamente elevar ambos os membros ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de x igual a 2, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado igual a 2 ao quadrado, x igual a 4. Com isso, nós vamos fazer a verificação na equação inicial. Então, nós vamos pegar esse 4, que é o valor de x, e vamos substituir aqui nessa equação. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 mais 5. E o valor dessa soma tem que ser igual a 5. Então, ficou lá raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3. 2 mais 3 igual a 5. Então, condiz com o que estava aqui. Ó. Aqui estava dizendo que raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais 5 seria igual a 5. E aqui nós obtemos o resultado. Raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 9. 2 mais 3 igual a 5. Portanto, x igual a 4 é realmente a solução da equação. Logo, o conjunto de solução é S igual a 4. Exercício 3. Pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 3. Após terminar de resolvê-lo, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 3. Resolver a equação 1 mais raiz quadrada de 3x menos 5 igual a x. Então, a gente vai isolar o radical. Nós vamos deixar aqui o raiz quadrada de 3x menos 5
no primeiro membro, o lado esquerdo da igualdade, e vamos pegar o 1 e vamos passar para o segundo membro, o lado direito do sinal de igualdade, onde ele vai mudar de sinal. Então aqui no lado esquerdo ele era mais 1, para o lado de cá ele vai ficar como menos 1. Então com isso nós temos 1 mais raiz quadrada de 3x menos 5 igual a x, vai ficar raiz quadrada de 3x menos 5 igual a x menos 1. Agora nós vamos elevar ambos os membros da equação ao quadrado. Então ficou raiz quadrada de 3x menos 5 elevado ao quadrado igual a x menos 1, a diferença x menos 1 elevado ao quadrado. Com isso nós vamos ter 3x menos 5 igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Vamos ter aqui então menos x ao quadrado mais 5x menos 6. Então aqui nós obtivemos uma equação de segundo grau. Com isso nós vamos ter que realizar o quê? A fórmula de Bhaskara para resolver a equação de segundo grau. Então vamos achar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então delta vai ser igual a 5 ao quadrado menos 4 vezes o menos 1 vezes o menos 6. Então delta vai ser igual a 25 menos 24, pois menos 4 vezes o menos 1 vai dar mais 4, vezes o menos 6 menos 24. Então delta é igual a 1. Então agora na fórmula de Bhaskara aqui nós temos que a primeira raiz vai ser igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então x1 vai ser igual a menos 5 menos raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o menos 1. Então nós vamos ter aqui menos 5 menos 1 sobre menos 2. X vai ser igual a x1 vai ser igual a menos 6 dividido por menos 2. Um número negativo sendo dividido por outro número negativo nos traz um resultado positivo. Então menos 6 dividido por menos 2 vai ser igual a 3. Por que ele nos traz um resultado positivo e não negativo? Porque isso aqui é o quê? É menos 2 vezes 3 tem que dar o quê? Menos 6. Se eu fosse colocar aqui menos 3, menos 2 vezes menos 3 daria mais 6 e não menos 6. Então por isso que um número negativo dividido por outro número negativo, ele nos traz um resultado positivo. Pois quando ele for multiplicado pelo denominador menos 2, que é o que está dividindo aqui o 6, ele vai ter que me dar o quê? O resultado do numerador, que é menos 6. Então, menos 2 vezes o 3 vai dar menos 6. Por isso, um número negativo dividido por um número negativo tem que ser um resultado positivo. X ao quadrado, a raiz x2 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então a raiz 2, o x2, vai ser igual a menos 5 mais raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes o menos 1. x2 vai ser igual a menos 5 mais 1 sobre menos 2. x2 vai ser igual a menos 4 dividido por menos 2. Então, novamente, um número negativo dividido por outro número negativo vai nos dar uma resposta positiva. Então, x2 vai ser igual a 2. Agora, após a verificação das raízes, temos que o conjunto de solução vai ser igual a 2 e 3. Então, se a gente fizer a substituição aqui, ó, se x1 é 3, a primeira raiz é 3. Se nós colocarmos aqui, então, 3 vezes o 3, vai dar 9. 9 menos 5 vai dar 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 1 mais 2, 3. Como o valor de x era 3, o da igualdade também é 3. Então, 1 mais 2, 3, igual a 3, bateu. Raiz 2, que é 2. Então, aqui vai ser igual a 2. 3 vezes o 2 vai dar 6, menos o 5 vai dar 1. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 mais 1, 2, que é igual ao valor de x, que é 2. Então, as duas, a verificação confirmou que o conjunto de solução é 2 e 3. Exercício. Pedimos que você pause o vídeo, tente resolver o exercício 4. Após você resolver o exercício 4, você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução 4. Resolver a equação raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 1 igual a x. Então a gente eleva ambos os membros da equação ao quadrado. Então vai ficar raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado igual a x ao quadrado. Com isso nós vamos ter que 2x ao quadrado menos 1 é igual a x ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 1. Pois esse x ao quadrado aqui, quando ele mudar para o outro lado da igualdade, ele vai ficar menos x ao quadrado, e o menos 1 vai passar para o outro lado, vai ficar mais 1. Então 2x ao quadrado menos x ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado, e o menos 1 passando para o outro lado vai ser mais 1. Então nós temos que x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, x igual a mais ou menos 1. Então vamos fazer a verificação. Para x igual a 1, nós temos que 2x, a raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado menos 1 igual a x.
Então vamos fazer a substituição de x por 1. Então vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 1 igual a 1, que é o valor de x. Então vamos ter que raiz quadrada de 1 é igual a 1, então 1 igual a 1. Então aqui deu certo, raiz quadrada de 1 é 1, pois a raiz quadrada de um número é sempre um número positivo. Então raiz quadrada de 1 é 1, então 1 igual a 1. Agora então verdadeiro x igual a 1 é a solução, agora para x igual a menos 1. Então nós vamos fazer a substituição, raiz quadrada de 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 igual a menos 1. Então aqui nós vamos ter menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, 2 vezes mais 1 vai continuar 2, menos 1, então raiz quadrada de 1 igual a menos 1, raiz quadrada de 1 é 1, e 1 é diferente de menos 1. Então, sempre lembrando, a raiz quadrada de um número real é sempre positivo. Então, o resultado da raiz quadrada de um número real é sempre positivo. Se você tiver dúvidas ou não souber fazer radiciação, assista ao vídeo 06, que é radiciação, o vídeo 6, que explica sobre radiciação. Então lá nós vamos te ensinar isso aí. A raiz quadrada de um número real é sempre um número positivo. Então, nós podemos dizer que é falso para menos 1. Com isso, menos 1 ele não serve como solução. Então, o resultado da raiz quadrada de um número real é sempre positivo. Finalmente, obtemos que o conjunto de solução é S igual a 1. Então, o exercício 4, a resposta é, o conjunto de solução é 1. 5. Pedimos que você possa dar pausa no vídeo, tente resolver o exercício 5. Após você terminar de resolver, que você possa dar o play e acompanhar a solução do mesmo. Exercício solução. Repare que aqui nós temos o quê? Uma raiz cúbica. Então, se nós temos uma raiz cúbica, nós não podemos elevar ambos os membros ao quadrado, pois se nós fizermos isso, nós vamos manter isso aqui com o expoente fracionário e ele vai continuar sendo uma equação irracional. Por que expoente fracionário? Porque ele ficaria 3x menos 2, essa diferença elevada ao quadrado, dividido por 3, por exemplo. Né? Porque o 3, que é o índice da raiz, passaria a ser o denominador do expoente 2. Ou continuaria a raiz cúbica de 3x menos 2, essa diferença elevada ao quadrado. Ele não eliminaria o radical. Então, para eliminar o radical, nós temos que levar o expoente no mesmo índice da raiz. Se aqui é 3, nós temos que elevar ao cubo, elevar a 3. É assim como também o outro lado da igualdade. Então, com isso, nós vamos fazer o quê? Raiz cúbica de 3x menos 2 elevado ao cubo igual a 1 elevado ao cubo. Eliminamos a raiz cúbica, então ficou 3x menos 2 igual a 1, pois 1 ao cubo é 1. 3x vai ser igual a 3, x igual a 1. Como para expoentes ímpares não é necessário realizar a verificação, nós temos que o conjunto de solução vai ser igual a 1. Bem, pessoal, chegamos ao final então da explicação sobre equações biquadradas e equações irracionais. Gostaria de deixar para vocês o versículo que está em Josué capítulo 1, versículo 9, que nos diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo, no qual eu irei explicar sobre sistemas de equações.